Em Abraão, ele funda o povo, do qual viria o seu filho. Vocês entendem o plano de salvação estrondoso de Deus? Quando ele pede a Abraão, para Abraão entregar o seu único filho, aquilo era um prenúncio do que ele mesmo faria. Gente, quando a gente começa a ler a Bíblia, entende a conexão das Escrituras. Não são livros avulsos, são livros escritos por homens completamente diferentes, em épocas completamente diferentes, mas a linearidade, a coerência entre os livros é um negócio estrondoso. E você vai, não tem jeito desse livro ser um livro natural. Esse livro é um livro sobrenatural. Então toda vez que você vai ler a Bíblia, fala: Espírito Santo de Deus, me revela a tua palavra, que é um livro também que é discernido sobrenaturalmente, né? E aí Deus começa a desenhar o plano de salvação em Abraão, depois Isaac e Jacó. E em Jacó ele muda a história de um homem quebrado, um homem de mau caráter, um homem mentiroso, e transforma em Israel. E desse homem ele suscita as 12 tribos. E da tribo de Judá ele estabelece o Messias de Deus, aquele que nos reconectaria com o propósito que foi perdido no Éden. E agora nós somos reconectados. Voltemos então a viver para a glória de Deus e não para a nossa glória, para a vontade de Deus e não para a nossa vontade. E não se trata da gente massagear o ego de Deus. Quando a gente fala em voltar para a glória de Deus, gente, a glória de Deus já existe antes que nós fôssemos criados. Os anjos e os arcanjos se curvam diante dele incessantemente, dizendo: Santo, 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 Santo. O Senhor não tem problema de autoestima, o Senhor não tem problema de ego. O Senhor Deus está estabelecido antes que nós existíssemos. Mas Ele cria o homem para se relacionar com o homem. E cria o homem à sua imagem e semelhança. E Ele tem prazer e alegria nessa criação. E Ele vem estar com o homem lá no Éden. E isso foi interrompido pelo pecado. Ele não mais pode ter um relacionamento com o homem como ele tinha no Éden. E eu tenho que cá para nós, gente, isso não é teologia, isso é opinião da Helena, que a dor que nós sentimos na morte de um ente muito querido é a reprodução do que Deus sentiu na separação do Éden. Nós não somos feitos à sua imagem e semelhança? E o que a gente sofre na morte? A dor da separação, a dor de não mais podermos conversar a hora que a gente quiser, encontrar a hora que a gente quiser, beijar e abraçar a hora que a gente quiser, a dor da separação. E foi exatamente isso que eu, Helena, acredito que Deus sentiu, a dor da separação. Ele não mais poderia se relacionar com o homem. Então, desde esse momento, ele começa a desenhar o plano para ter o homem de volta, para poder se relacionar com o homem novamente. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio fazer reconciliação entre Deus e o homem. Então Jesus veio para nos levar de volta para o relacionamento. Ele não veio para fundar o cristianismo. Ele não veio para fundar mais uma religião. Ele veio para tornar possível o homem voltar a relacionar-se com o Criador de todas as coisas, porque ele esponjou todas as nossas culpas e a justiça de Deus foi saciada na cruz do Calvário. Tudo que nós devíamos, Jesus pagou. Gente, vocês entendem a profundidade disso? Eu não sei vocês, mas eu piro quando eu penso nisso. Então agora, porque Jesus morreu e ressuscitou, Ele abriu, a Bíblia diz, um novo e vivo caminho que nos leva de volta para Deus. Às vezes a gente canta isso, mas a gente não entende a profundidade disso. Ele abriu um novo e vivo caminho que nos leva de volta para Deus, para o relacionamento. Porque é num relacionamento com Deus que nós somos sarados. É no relacionamento com Deus que nós encontramos contentamento e paz. É no relacionamento com Deus que nós temos alegria, independente da circunstância que a gente esteja vivendo. Contentamento. Como é que Paulo ficou na cadeia, preso, acorrentado, cantando? O poder que foi liberado naquela ocasião foi algo tão poderoso que as correntes partiram. Será que a gente entende que viver o relacionamento com Deus no meio da tribulação faz as correntes partirem?
a gente tem noção que isso estremece e o inferno não vai poder segurar a glória de Deus que é liberada na adoração e na convicção de um homem que está conectado a Deus. Não